Deus pelo Espírito Santo. Deixa Ele falar contigo hoje, queridos. Queridos, acheguemos a Deus. Agora sim, queridos, graça e paz para a amada Igreja Presbiteriana da Praia da Bica e convidados, queridos. Amém? Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Conseguimos chegar com êxito nesse último dia. Foram grandes as vitórias do Senhor neste lugar, queridos. Foram grandes os enchimentos de corações, as mudanças, as transformações feitas nesse lugar, queridos. A comunhão que o Senhor nos proporcionou gerou isso, queridos. O temor do Senhor e a Shekinah de Deus esteve presente, está presente no nosso meio, queridos. Queridos, vamos começar nessa última reunião de culto. Vamos começar com o louvor Cheiro das Águas, onde que vai falar da esperança, que é o tema primário deste encontro. Convido o grupo de louvor, as pessoas que ensaiaram, as classes. Som. Cadê a letra? Cadê a letra? A letra? Você não sabe a direção de canto? Não me dá o microfone, não. Anjo. Não. É bom cada um pegar uma, né? Só tem duas. Deixa aqui, todo mundo ver. Som. Da outra eu puxo. Tá, beleza? Deixa eu ficar do lado.
Queridos, que bênção, né? Vamos agora fazer, em continuidade à liturgia, vamos fazer uma leitura breve do Salmo 135. Salmo 135, apenas os 4 primeiros versos. Estarei lendo para os irmãos. Aleluia! Louvem o nome do Senhor. Louvem-no, vocês todos, servos do Senhor, que estão na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvem o Senhor, porque o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, porque é agradável, pois o Senhor escolheu Jacó para ser dele e Israel para ser o seu tesouro especial. Queridos, pergunta: quem louva? Somos nós, queridos. O mundo, nesse exato momento, está louvando a carne, as bebidas, a porneia, o sexo desregrado. Nós estamos aqui louvando ao Senhor. Cabe bem nós louvarmos ao Senhor no seu átrio. O Senhor nos convida para estarmos aqui. Nós respondemos em graça à convocação dEle. Nós estamos aqui louvando ao Senhor. Continuemos, queridos, neste espírito de oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio, porque não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Senhor toda a graça, todo louvor, toda a honra, toda a santidade. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor nos reunir em graça para adorarmos o seu nome, Senhor. Obrigado pelo seu Santo Espírito que nos ensina cada dia mais louvar ao Senhor. Muito obrigado pela sensibilidade de alma que o Senhor nos dá, a aproximação que o Senhor nos dá cada dia mais, a fim de que o nosso louvor seja mais apurado para o Senhor, seja mais perfeito ao Senhor, seja com o coração contrito, com o coração agradecido por todas as coisas que o Senhor faz. Muito obrigado, Senhor, por todos esses dias que estivemos aqui reunidos, por todas as atividades aqui realizadas. Obrigado, Senhor, porque tudo foi para Ti, tudo foi para a honra e glória do Seu santo nome. A Sua palavra fala, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa. E nós fizemos aqui, louvamos, adoramos, brincamos, rimos, conversamos, oramos, tudo para a glória do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco na continuidade desta reunião litúrgica. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, agora vamos fazer como é já de prática a dinâmica deste retiro. Vamos fazer uma oração em grupos. Mas eu vou provocar, queridos. Eu quero que você escolha quem você nunca orou por ele, nesse conjunto. Não pegue os mesmos. Sabe aquela pessoa que você nunca orou? Se aproxime dessa pessoa. Ore com ela. Ouça o que ela está precisando, queridos. Ouça os seus pedidos. Às vezes essa pessoa não tem nem pedido, quer apenas agradecer a Deus. Ore por esta pessoa. Vamos dar um tempo, 5 minutos. E o tempo, queridos, presta atenção rapidinho aqui, queridos. Rapidamente, queridos, ordem, decência, rapidamente. Quando for tocado um louvor, vai significar que o tempo já vai ser findado desta oração. Amém? Oremos, queridos.
Queridos irmãos, como é bom orarmos, queridos. A ferramenta, o meio de graça que nós temos de expor a Deus as nossas necessidades, as nossas carências, e depender de Deus, porque Ele é o único que atende, o único capaz de responder os questionamentos, as dúvidas, os desejos da tua alma. Agora, queridos, vamos para um momento onde que a igreja ela se mostrou unida no retiro, se mostrou altamente capaz, uma competência que Deus dá a todos os irmãos da nossa igreja. Vamos estar apresentando duas atividades com as classes que foram realizadas durante a dispersão. Na verdade, houve aqui a classe dos adultos e houve a classe paralelo a isso, houve a classe dos adolescentes e houve a classe das crianças. Estaremos apresentando duas opções de... Primeiramente estaremos apresentando as Libras com a irmã Jamile e posteriormente a isso apresentaremos um teatro sobre os cuidados da irmã Lísia. Vamos a eles, queridos. Então vamos ler Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, para quem não presta atenção, ó, de novo. Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Dá com papel? Claro que sim. Som. Eu vou segurar o papel? Você quer segurar o papel? Você vai Não. se enrolar mais. Você vai ficar procurando e você vai saber. Entendeu? Som. Jesus na oração falou o que mesmo? Eu te agradeço pelo... Deus, eu te agradeço pelo... Ai, peraí que eu vou pegar.
Tia. Isso. Isso. Aí eu falo, vou falando aqui e olho pra vocês para só ler o versículo. Engraçado. Aqui, ó. Em cima da mesa. Vai ver. Te atrapalha aqui? Atrapalha sim, pastor. Qualquer coisa você olha pra mim. História sobre o encontro de Jesus com os discípulos em Emaús. Jesus havia morrido na cruz e era o terceiro dia. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús. Eles iam conversando sobre todas as coisas que estavam acontecendo. Eles estavam sem esperança, vendo suas expectativas frustradas. Enquanto eles conversavam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Então Jesus perguntou para eles: O que vocês estão falando? Você não sabe o que está acontecendo, o que é... Isso? Você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém inteiro? Não sei. Jesus foi morto e nós esperava que ele ia salvar Israel. Mas ele morreu. Bom, enquanto estavam na mesa, tomando o pão, Jesus o abençoou e, tendo partido, lhes deu. Te dou graças a Deus pelo pão. E os discípulos se olharam e disseram um para o outro: Você percebeu? Quando nós estava conversando com aquele homem, o coração estava ardendo. E eles se verdade. E eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde estavam reunidos os demais discípulos, que por sua vez diziam que o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram aos demais discípulos o que acontecera no caminho e como o reconheceram na hora do partir do pão. Que esperança esse encontro de Jesus com os 2 discípulos a caminho de Emaús trouxe a ele naquela época e traz para nós hoje. Que o nosso Salvador vive, que Jesus venceu a morte. A tristeza e a desesperança não podem nos dominar. Então, nós aprendemos pelo menos 4 coisas que Jesus quer nos ensinar com esse encontro que eles tiveram com Jesus.
Primeiro, que ele abriu os olhos de seus discípulos para enxergar o cumprimento da palavra de Deus. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Lucas 24:45. Isso. Depois, em segundo lugar, seus corações foram aquecidos. A presença de Jesus ardeu o coração dos discípulos. Quando temos uma comunhão com Cristo, nosso coração arde e há entusiasmo em nosso coração. Então, estar na casa de Deus é alegria, orar é necessidade, louvar a Deus é um prazer e andar com Jesus é o sentido da nossa vida. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Salmos 37, 4. Em terceiro lugar, ele apressou os pés dos discípulos. Os discípulos saíram de Jerusalém sem esperança e retornaram para Jerusalém cheios de alegria, com pressa para testemunhar da ressurreição de Jesus. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Romanos 10:15. E, em quarto lugar, ele abriu os lábios dos discípulos para proclamar que há esperança. O nosso Salvador não está morto, ele vive. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12:34. Que benção, irmãos. Agora, antes da palavra, vamos estar entoando o último hino. E esse hino foi interessante, porque surgiu no coração dos irmãos a vontade de cantar esse hino, só para ensaiar, como uma forma de adoração. E não é que deu certo, queridos. Não é que Deus estava presente e capacitou os irmãos a cantarem. Então, esse hino que antecipará a mensagem é um hino que terá como proposta os irmãos descansarem no Senhor, prepararem o coração para a palavra do Senhor, porque o Senhor quer falar no nosso meio. Um, dois, três.
Glória a Deus, queridos. Glória a Deus, queridos. Queridos, antes de iniciarmos o momento da palavra, estaremos aqui fazendo uma oração para todas as pessoas que precisarão se ausentar, ou agora ou posterior ao culto. Nós sabemos das dificuldades por ser um lugar longe, um lugar, às vezes, que pode apresentar algum risco, mas nós sabemos também que nós servimos um Deus que nos dá toda a proteção devida. Vamos estar orando por estes irmãos e também estaremos orando pela palavra. Oremos, queridos. Senhor Deus e Pai, estamos aqui na sua presença, na sua doce e adorável presença, Senhor. Pudemos cantar, pudemos louvar, pudemos orar, pudemos recitar a sua palavra, Senhor. E agora eu venho lhe pedir pelos irmãos que estarão se despedindo logo mais, indo para os seus lares, Senhor, que o Senhor possa ser com eles, dando sabedoria ao condutor, o Senhor possa estar livrando de todos os males no caminho, Senhor, dando os livramentos, Senhor, devidos, Senhor, porque nós cremos e confessamos que o Senhor nos protege, o Senhor é quem nos guarda diante em todos os momentos, Senhor. Abençoe também agora a transmissão da sua palavra, que será lida, que será exposta, Senhor. Me dê graça, sabedoria, poder vindo do seu Espírito Santo, Senhor, para que eu possa transmitir com intrepidez, com coragem, com ousadia, com firmeza, e que essa palavra possa encontrar guarida no coração dos amados irmãos. É o que eu lhe peço humildemente no seu nome. Amém. Queridos, rapidamente, livro do profeta Daniel, capítulo 6. Estaremos fazendo uma leitura alternada, estaremos lendo com todo o capítulo 6 do livro do profeta Daniel. Capítulo 6 do livro do profeta Daniel. Estarei lendo os ímpares, os irmãos os pares. Tem assim como título, Daniel na cova dos leões. Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito muito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então esses homens disseram, nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora.
Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, a não ser o Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Então eles disseram ao rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudada. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse ele a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Daniel respondeu: que o rei vive eternamente. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não lhe fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim, Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles. Então o rei Dario escreveu a pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra, que a paz lhe seja multiplicada.
Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Todos. Glória a Deus. Palavra da salvação, queridos. Queridos, o título que darei para essa mensagem é: nós temos, antes disso, a separação das classes. Vou pedir para quê? Então, vou pedir a Priscila para que ore. Pode? Aí mesmo. Com todos nós, ó Pai, acerca da Tua palavra, do Seu poder e daquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. É o que te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como dizia, um título para essa mensagem é Ouse Ser Corajoso. Os tópicos que estaremos abordando é uma rápida introdução para nos colocarmos no contexto desse texto, definições temáticas, é muito importante isso, e também apresentaremos 3 lições de Daniel durante o seu ministério em terra estranha, e por fim estaremos aplicando, o famoso o que levaremos para casa. Queridos, o que você entende por coragem, queridos? É bem verdade que hoje nós vivemos com crise de definições. As definições, de fato, elas vão sendo alteradas ao longo do tempo. Coragem, para a maioria esmagadora e do senso comum, significa usar a sua própria força. Sabe, o falar mais alto, para que você consiga, assim, produzir o seu senso de justiça, para que você consiga o fim desejado daquilo que você quer. Um exemplo, Golias, por exemplo. Golias com Davi. Golias, ele usou da sua própria força para afrontar o exército do Deus vivo. Ele usou da sua própria coragem, porque ele entendia que a coragem era ter músculo. A coragem era ser o maior em estatura. A coragem era ser o melhor soldado, belicamente armado, belicamente especializado em armas de guerra. Ele era o homem mais corajoso, segundo ele. Por outro lado, a Bíblia define o que é coragem, queridos. A coragem na Bíblia, ela é um ato de ousadia, mas não seu. É pelo poder do Espírito Santo que nos dá a ousadia a sermos o que somos, queridos. A coragem, ela é uma reação, não uma ação. Nós reagimos ao poder que Deus nos coloca para sermos o que somos, falarmos o que temos que falar. Exemplo, Davi. Davi, ele não era especializado em guerra, queridos. Davi era um pastor. Pastor dentro da classe política de Israel, nem convivia com os grandes. Fedia a ovelha, ficava longe. Lembra de Samuel? Foi na casa de Jessé, olhou para todos. Qual era o único que restava? Davi. Porque Davi nem merecia estar lá. Não, vai ser um ato real. Não, Davi, fica de fora. Você não é corajoso para o mundo. Mas Deus deu coragem para que ele derrubasse o valente, queridos.
Deus deu coragem através do Espírito Santo para que ele derrubasse e honrasse o nome de Deus, queridos. Esta é a coragem bíblica. É uma reação àquilo que Deus nos capacita a fazermos, queridos. Independe do seu nível de capacidade. Independe da sua estatura. Independe da sua política. Independe do seu poder, queridos. É pelo poder do Espírito Santo que somos o que somos, queridos. Perceba que isso é ilógico para nós. É ilógico para o ser humano. É ilógico para o mundo. Porque parte de um ato extraordinário, não é ordinário. Ordinário é normal no nosso dia a dia, natural. Não é natural isso. Lembra o apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios sobre o chamado? Não foram os de nobre nascimento que eu chamei. Eram os desprezados do mundo que chamei, para que a excelência do poder não seja deles, mas seja de Deus. Isso é a coragem. Nós vivemos em ousadia do Espírito Santo por conta daquele que nos chama e nos vocaciona e nos capacita, queridos. Trazendo algumas informações rapidamente do texto que lemos, queridos. O livro de Daniel, ele é interessante, queridos, se você pensar. Porque ele não é profecia do início ao fim, por exemplo, como Jeremias, como Zacarias, como Isaías. A primeira parte dele é narrativa. Do primeiro capítulo ao 6, não vai ter profecia em nenhuma espécie. Vai ser só a descrição da narração dele, do ministério dele. A partir do 7º ao 12º, sim, ele vai profetizar o ministério profético de anunciar as coisas vindouras, a glória de Deus, o juízo de Deus, a doutrina das últimas coisas, queridos. E neste famoso capítulo 6, que é o último capítulo dessa primeira parte histórica de Daniel, dessa parte narrativa de Daniel, nos traz a sua estada diante de um cativeiro, preso no governo persa, queridos. Daniel, ele viveu, só para título de informação, o seu período integral de vida preso na Babilônia, preso na Pérsia. Ou seja, ele foi criança preso. Ele foi adolescente. Os adolescentes estão aqui? Ele foi adolescente preso. Ele foi jovem, a tenra idade, a idade de poder fazer as coisas com força, com vitalidade. Ele vivia preso, queridos. Ele não teve a liberdade que eu dormia ali junto com os adolescentes e com os jovens. Ele não teve a liberdade de ligar o Netflix a hora que ele queria. Não era permitido. Ele era escravo. Ele não tinha uma hora correta para comer o almocinho, a janta linda, maravilhosa, feita com capricho. Ele comia o resto. Ele gastou sua adolescência, juventude e velhice longe da convivência, do culto. Ele não podia fazer o que nós fazemos aqui, queridos. Sabe por quê? Porque Nabucodonosor derrubou o templo de Deus. E no Antigo Testamento, se você for ler acuradamente, só se dava culto no templo de Deus. Ele não tinha esse prazer que nós temos aqui, queridos. Ele não tinha. Ele era preso. Não tinha convivência familiar, queridos. Não tinha um povo santo para ele abraçar.
para conversar. Vivia uma vida isolada. Povo estranho. Regras estranhas, queridos. Pergunta: como você se portaria no lugar dele? Veja, não é um dia não, queridos. Tipo BBB. Fica lá um mês preso, confinado com comida. 70 anos da sua vida. O que você faria, queridos? Se suicidaria? Daria cabo da sua vida? Várias pessoas fazem isso, queridos. Não aguenta as aflições da alma. As rejeições foram inúmeras na vida de Daniel, queridos. Os afastamentos foram verdadeiros. A solidão, as amarguras, as injustiças, queridos. Como aconteceu injustiças pelo fato de ele ter uma outra cultura, de ele adorar um outro Deus, queridos. Nós também podemos viver isso, estamos vivendo. É bem fato que nós estamos vendo isso. Como você reagiria na pele? Uma coisa é você ouvir que lá em tal lugar está acontecendo isso. Mas e se fosse com você, em tótum, presente, no momento? Como você reagiria? Daniel, ele sofreu isso. Por viver uma fé em terra estranha, adorar um Deus que não era adorado em lugar nenhum, olhar as pessoas vivendo pecaminosamente, e ele ali contemplando, seus olhos santos contemplando o mal, 70 anos da vida. Era para ser um cara frustrado, não é, queridos? 70 anos, era para ser frustrado na vida. É nesse contexto, queridos, de introdução, nesse contexto de dúvidas, nesse contexto de injustiças, que eu gostaria de trabalhar lições da vida dele durante este período do Império Persa, da qual acabamos de ler, Daniel 6. A primeira lição que eu quero trazer para os irmãos: Daniel teve coragem de trabalhar com excelência. Um lugar estranho. Você poderia muito bem, como crente: não, eles não merecem o meu trabalho, não. Quem são eles? Não aguento ficar do lado dessas pessoas, do meu trabalho, da minha faculdade. Não vou fazer nada, não. Eles não merecem. Daniel viveu 70 anos trabalhando com excelência, queridos. Veja o verso, acompanhem comigo, verso 3 e 4. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente, queridos. Queridos, nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Não é sal no céu e luz no céu, não. É aqui e agora, queridos. Ser crente de verdade, na primeira lição que eu quero apresentar do ministério de Daniel, é você ser excelente no seu trabalho. Excelente com as pessoas que por acaso poderão te odiar sem motivo.
Não deixe que o ódio não coloque o sol sobre a sua ira, queridos. Haja como Jesus. A palavra vai dizer que odiaram Jesus sem motivo, mas Jesus não deixou de fazer o que ele veio fazer, queridos. Lembre-se, nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós fomos chamados para testemunhar neste mundo a operosidade da nossa fé, através daquilo que nós fazemos, através do dom que Deus nos dá, queridos. Exerça com maestria o dom que Deus te dá. Se você tem dom para cozinhar, cozinhe, seja o melhor cozinheiro. Se você tem o dom de música, seja o melhor músico. Se você tem o dom de administrar, seja o melhor administrador, porque nisso o Senhor será glorificado, queridos. Agora entramos no contraponto. Ser punido por fazer o bem? Ser punido por fazer o certo, queridos. As pessoas invejarem Daniel por fazer o bem, por fazer o que é correto. Sim, queridos, ele passou por isso. Nós também podemos passar por isso, queridos. Nós podemos ser invejados por fazer o bem, por fazer o correto. Veja no texto que li: não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel. Olha só agora, ele não era desonesto e nem negligente, queridos. Como somos nós no ambiente que nos cerca? Na escola, moço e moça. No trabalho, no pão de cada dia que você leva para a tua casa, você leva esse pão honestamente ou de forma desonesta? Como? Como nós vivemos, queridos? Tenha coragem, como Daniel teve, coragem para trabalhar com excelência, mesmo diante de um contexto de erros, mesmo diante de um contexto de invejas. Tenha coragem de não negociar princípios, queridos. Esta é a primeira lição que eu gostaria de mostrar para os irmãos. Mas veja, talvez a nossa lógica, a nossa matemática é um negócio engraçado, né? O próprio Isaías vai falar que a nossa mente não é a mente de Deus, né? Os pensamentos do Senhor são mais altos, os planos do Senhor são mais altos. Talvez Daniel possa ter pensado assim: não, então eu vou fazer isso para que ninguém, para acabar com essa confusão que está tendo, por eu fazer o certo, eu vou ser fiel e vou honrar a Deus, porque Deus vai me dar graça. Acompanhe comigo o verso 7, queridos. Não contentes, os sátrapas, que eram governadores providenciais, eles persuadiram o rei para que baixasse um decreto de rei, só ele poderia baixar, para que em 30 dias ninguém pudesse orar, ninguém pudesse pedir favor ao seu rei, ao seu Deus, só unicamente a Dario. Ou seja, olha a matemática, queridos, o que era ruim ficou pior ainda. Por que essas coisas acontecem conosco, queridos? Muitas das vezes nós oramos, mas por que o caldo ainda engrossa mais, queridos? Se não bastasse a inveja desses sátrapas e governadores, eles ainda provocaram mais, colocaram mais lenha na fogueira, para o cerco fechar ainda mais, queridos. A pressão aumentava, os obstáculos estavam cada vez maiores, queridos.
O que fez Daniel quando o calo apertou? O que faz você quando o calo aperta, queridos? Ele recuou? Vamos fazer o seguinte, vamos ficar em cima do muro. Ninguém é de ninguém. Ficar no 0 a 0. Ele poderia pensar nisso. Ah, eu não quero confusão, acho que é de Deus mesmo isso. Não, eu fico no meu canto, eles ficam no outro, a gente não negocia nada, eu não falo nada, fico quieto e está tudo bem. Você poderia pensar assim, Daniel poderia pensar assim, queridos. Como Daniel agiu diante desse decreto, aonde que não permitia que ele orasse ao Deus dele, querido. Era a única companhia que ele tinha, lembra disso? No contexto, ele é o único amigo que ele tinha. Ele não tinha ninguém, ele não tinha igreja. Verso 10, queridos. Esse é o segundo ponto que eu quero trazer. A coragem ética. A primeira foi a coragem de você fazer o seu melhor no seu trabalho. O segundo ponto é a coragem ética, moral. Sabe, os fundamentos que Deus te dá para que você possa viver, para que você seja testado nesses momentos, queridos. Não é simplesmente para eu guardar no fundo do baú e não usar. É para você usar nesses momentos, queridos. Nessas tentações, assim como Daniel passou. Verso 10 diz assim, queridos. Qual foi a ação de Daniel ao saber disso? Verso 10. Quando Daniel soube o decreto que já tinha sido publicado, ou seja, não tinha como revogar porque já foi publicado, já foi assinado. Foi para a sua casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes no dia ele se ajoelhou, orou, agradeceu a Deus, como era de costume fazer, queridos. 2 ações aqui, orar e agradecer. Ok, orar, beleza. A gente tem que orar quando a gente está mal, querido. Mas agradecer, que coisa ilógica é essa? Agradecer pelo caos? Agradecer por ele não poder louvar a Deus? Não poder orar a Deus? Tem alguma coisa nisso, queridos. Agradecer por não poder orar? Como que é isso, queridos? Jonathan Edwards, um grande puritano, ele vai dizer a respeito do agradecimento pagão e do agradecimento cristão. Presta atenção nisso. Eu já falei isso em algum momento. Para quem não ouviu, irá ouvir a primeira vez. Para quem já ouviu, o Espírito Santo irá reforçar isso no seu coração. A gratidão, o agradecimento do povo gentil é posterior a algo que ele recebe. Por exemplo, eu chego e dou um carro dos sonhos para uma pessoa aí que está passando aí de uma religião de alguém que não cultua a Deus, não acredita, mas é alguém que está aí. Eu chego, ó, cara, tá aí a chave aí de um Fiat Toro para você. Ele vai me agradecer, é normal isso. Não precisa ser cristão para não agradecer, é normal dos seres humanos. Mas Jonathan Edwards, ele vai dizer que o agradecimento cristão, ele não vem posterior ao que ele recebe, mas vem antes de ele receber. Porque ele acredita que Deus é poderoso para fazer, mesmo antes. Ele está enxergando com os olhos da fé, queridos, que Deus pode fazer. Ele depende de Deus, ele tem fé em acreditar que Deus é suficiente em poder dar na hora certa. Quer ver um exemplo? Maria. Você vai ler a trajetória cronológica em Lucas 1. Vai haver a anunciação do anjo.
vai dizer assim, ó, coloque o nome de Jesus, porque ele há de salvar os pecados do mundo. Logo em seguida, há o cântico de Maria. Ela vai agradecer por ser presenteada, por ser agraciada por Deus a ter no ventre dela o Salvador. Mas calma, Jesus não tinha nascido ainda não. Jesus só foi nascer cronologicamente no capítulo 2 de Lucas, queridos. Isto é o agradecimento baseado na fé, queridos. Ela agradece antes. Veja, Daniel estava agradecendo antes. Ele sabia que isso não ia durar, queridos. Essa pressão não ia durar. Por isso que ele agradecia a Deus, porque ele sabia que Deus iria livrá-lo de todas as coisas, queridos. Esta é a coragem de Daniel. Esta tem que ser a nossa coragem de entender que mesmo diante das injustiças da vida, querido, presta atenção nisso, diante das perseguições, ele agradece a Deus pela providência do que Ele fará. Nós temos que agradecer a Deus pela providência que Deus irá fazer na nossa vida. Nós temos que enxergar pelos olhos da fé, queridos. Nós temos que contemplar a bênção de Deus mesmo antes de ela se materializar. Ela já se materializou aqui no nosso coração, queridos. É por isso que você tem saudade do céu. Parou para pensar nisso? Por isso que nós agradecemos a Deus pela vida eterna. Você nunca esteve lá. Isso é um agradecimento santo, queridos. Porque você sabe que você estará lá com Ele para todo sempre, queridos. E outra coisa que me chama a atenção, para nós pularmos para o último ponto, é que no final do verso 10 vai dizer assim: ele orou, ele ajoelhou, orou, agradeceu como era do seu costume. Ele não deixou de fazer as coisas que era comum a ele fazer, queridos. Ele não negociou princípio. Ele não negociou valores, jovem, moça e moço, adolescente do Senhor. Ele não negociou, aquilo que era costumeiro de ele fazer, ele continuou fazendo, queridos. Ele não parou de cessar. Não é a política que vai fazer a gente parar de dar glória a Deus, não, queridos. Não tenha medo do que há de vir, queridos, na nossa vida. O Senhor nos dará a providência necessária, nos dará o suporte necessário para enfrentarmos aquilo que há de vir, queridos. O castigo e a injustiça, veja, queridos, aqui eu termino. O castigo e a injustiça, o castigo por ser bom, o castigo por ter uma ética profissional, o castigo por ele viver em uma vida íntegra com Deus, fez com que a sua recompensa fosse a sentença de morte dele, queridos. A recompensa por ser bom moço, a recompensa por ser íntegro em seus caminhos, muitas das vezes, você pode ter como resposta a cova. A cova. Daniel foi designado a descer a cova com os leões famintos, queridos. Aonde está a esperança nisso, queridos? Nós não falamos tanto de esperança. Por que vem você, Vladislau, e parece que dá uma ducha de água fria? Onde está a esperança em Daniel? Qual foi a esperança de Daniel ao descer a cova, queridos? Parece que tudo que ele fez não adiantou de nada. Sabe, parece nossa, mas eu faço tudo para o Senhor. Olha só o que me reserva. A cova. Um lugar sujo, úmido,
um lugar escuro, sem luz, um lugar sem esperança. Qual é a sua esperança, queridos? Na cova. Qual é a sua esperança dentro da cova? É o fim? É o ponto final da sua vida? Veja. Qual as armas que você tem? Qual as armas que Daniel poderia ter para não descer a sepultura, para não descer a cova? Ele poderia se defender, falar: não, rei, olha só, eu sou íntegro, eu sou um governante, eu não fiz nada de errado. Ele poderia fazer isso porque ele era grande no reinado, ele não era um qualquer. Mas a palavra fala que, assim como Jesus, ele foi como uma ovelha muda, com justiça, por fazer o bem, por fazer o certo. Ele sofreu injustamente a pena de descer a cova, queridos. Poderia usar inúmeros artifícios, como disse, força também, poderia chamar algum dos exércitos para o acudir, poderia ter uma coragem, poderia trocar a coragem espiritual de Deus com uma coragem física, poderia. Passa a noite inteira, queridos, lá. O rei se incomoda. E logo amanhã, pela manhã, ele manda abrir a pedra. E ele pergunta: Daniel, você está lá ainda? Verso 22 vai dizer assim. Daniel vai dizer assim, diante da cova, diante do dia mau, diante da aflição. Ele vai dizer assim: o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois eu fui considerado inocente às vistas de Deus. Também contra ti não cometi nada de errado, meu rei. Qual é a sua esperança na cova, queridos? Aonde está a sua esperança? No dinheiro? No status? No carro novo? Na casa nova? Sabe qual era a esperança de Daniel? A esperança de Daniel era uma pessoa, e essa pessoa estava na cova, queridos. Ela estava lá dentro do dia mau. Você tem que entender isso, que a sua esperança não é material, queridos. A sua esperança é uma pessoa, e aonde quer que você esteja, a sua esperança estará lá do seu lado, te protegendo, queridos. Estará lá dentro da cova com você. Paralelo a isso, o salmista vai falar isso em Salmo 139. Ele vai dizer assim, no verso 5 a 10: tu me cercas por detrás e por diante. Ou seja, atrás, pelas costas e pela frente. Ele nos fecha. Pões a tua mão sobre mim. Teu conhecimento é maravilhoso demais, além do meu alcance, tão elevado que eu não posso atingir. Presta atenção agora, moço. Para onde poderei escapar eu da tua face? Poderia eu fugir da tua presença? Se eu subir aos mais altos céus, lá o Senhor estará. Se eu fizer a minha cama na sepultura, na cova, lá o Senhor estará também comigo. Esta é a esperança. A sua esperança não é material, queridos. A sua esperança está em Deus. E Ele pode estar em qualquer lugar, queridos. Pode estar no seu trabalho, nas aflições. Pode estar na cova, aonde você recebeu a punição, a consequência por fazer o certo, queridos. Ele há de estar lá contigo, queridos. Aplicando coragem, integridade no seu desempenho profissional, coragem na sua vida ética, coragem diante do caos da solidão na cova, queridos. Este é o desafio.
Primeiramente, quero apresentar o que nós levamos para casa. Aqui fecho com 3 minutos. Nós não somos frutos do meio, queridos, como alguns dizem, como alguns ramos da psicologia diz. Nós não somos frutos do meio, queridos. Daniel esteve 70 anos preso com cultura diferente. Ele não negou seu valor, ele não negou seus princípios, queridos. Então, moça, é muito sedutor você viver um mundo, músicas, modas diferentes. Não nega o seu princípio. Não negue o seu princípio. Mesmo que você tenha que entrar numa cova, queridos, saiba que dentro dessa cova o Senhor estará lá contigo. Não negue, você não é fruto do meio, queridos. Jesus, como santo de Deus, conviveu com pecadores e ele não pecou, não achou erro na sua boca, queridos. Nós não somos frutos do meio. Segundo ponto que eu quero trazer: não se atemorize em descer a cova, queridos. A descida da cova não é em vão. Se você tiver que descer por algum momento, não ache que isso é em vão, queridos. Não estranhe este fogo ardente para te testar. Pelo contrário, descer a cova servirá como testemunho de justiça. Deus fazendo justiça. Deus preferiu fazer justiça na cova com Daniel. Presta atenção, verso 23 e 24 diz assim: o rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Ou seja, a justiça sempre vence, queridos. O bem sempre vence. O Senhor é o nosso juiz, queridos. Mesmo que você esteja na cova, essa cova, ela é temporária. Ela não é para você, ela é para o malfeitor, queridos. Ela é para o malfeitor. Nós temos que ter maturidade de entender isso. E o terceiro e último aplicação que nós levamos para casa: não se atemorize em descer a cova, pois ela serve de testemunho da tua vitória, queridos, da tua vitória. Lá na cova está a sua vitória, queridos, lá dentro. Veja, verso 26 e 28. Estou editando, Dario falando, estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Presta atenção agora, moço. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario, de Ciro, persa. Lá dentro, queridos, Deus deu a vitória. Deus mudou o decreto dos homens para favorecer o crente. Você tem que entender isso, que você tem valor, queridos. Você tem valor. Temos que saber passar pelos dias maus, queridos, porque é a partir do dia mau que Deus te favorece, que Deus traz a verdadeira justiça, que Deus pune os malfeitores e Deus te dá a sua bênção, a sua vitória. Não reclame do dia mau, queridos. Amém, queridos? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela mensagem pregada, pela mensagem lida, exposta. Que o Senhor possa operar no coração dos seus filhos, Senhor. Nesse último dia de retiro, onde que estamos despedindo desse lugar, Senhor. O Senhor operou maravilhas no nosso meio, é bem verdade, Senhor. Como que estamos felizes, os nossos corações cheios do seu amor, cheio da sua presença, cheio do seu ensino, Senhor. Mas que agora, Senhor, eu peço humildemente que o Senhor possa colocar em prática isso na vida dos meus amados irmãos. Que mesmo diante, Senhor, das circunstâncias adversas, eles possam entender que mesmo na cova o Senhor opera a sua justiça. Que mesmo diante da cova o Senhor está ali presente, contemplando, protegendo contra o leão devorador. E lá dentro da cova o Senhor opera a vitória aos seus filhos. Que nós possamos, Pai, através do seu Santo Espírito, entender isso, aplicar isso e viver essa palavra, Senhor. É o que eu lhe peço humildemente no teu nome. Amém. Reverendo.
Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E, queridos, chegou o fim. Que pena, né? A gente embarcou nessa viagem aqui. Chegamos aqui no sábado. Conversamos inicialmente, pedi a vocês paciência, porque é o nosso primeiro retiro. E ó, eu acho que para o primeiro retiro a gente mandou benzão, né? Foi muito bom. E a gente louva a Deus pela vida de cada irmãozinho que participou. Porque nós pedimos que tivessem paciência, que tivessem um coração misericordioso, um coração bondoso. E queridos, a gente faz parte aqui da comissão e nós não vimos nenhum problema. Eu não vou dizer assim, poderia dizer nenhum grande problema. Na verdade, eu não vi nenhum problema de atrito entre os irmãos, não é? E eu creio que tudo isso é fruto do Espírito Santo e também de um esforço, como eu falei para os irmãos, para que a gente possa viver em paz, tem que ter esforço. Eu saio desse retiro aqui, né, com o sentimento que realmente a gente foi alimentado. A gente participou de um retiro espiritual. Isso aqui não é um hotel 5 estrelas e a gente vem aqui para buscar luxo. A gente vem para buscar a presença do nosso Deus. A gente ser alimentado da palavra e poder viver em comunhão com os nossos irmãos. E eu acho que, em se tratando disso, nota 10. Graças a Deus, o Senhor nos abençoou com palavras maravilhosas. Reverendo Geraldo, Fábio, Vladislau, eu... E pela misericórdia de Deus, o Senhor nos alimentou. Eu tenho certeza que às vezes você pode sair daqui e até se esquecer de qual foi a palavra no primeiro dia, no segundo, no terceiro. Mas, querido, o conhecimento está aí no seu coração. A palavra foi semeada. A palavra foi plantada. E nesse dia de tantas dificuldades, de tantas tribulações, de tantos medos, não é? Ainda mais esse momento que nós estamos vivendo na iminência, grande guerra mundial, a gente sai aqui com a palavra de esperança. Esperança. Uma palavra de paz, uma palavra de confiança. Que mesmo que a gente esteja caminhando para uma cova cheia de leões, o nosso Deus, Ele é poderoso para fechar a boca dos leões. Amém? Ele pode fazer isso. E a gente crê, sabe, que a nossa vida está nas mãos dele. E que se ele ainda não fechar a boca do leão, a gente fecha os nossos olhos aqui e abre para a eternidade. Essa é a nossa maior esperança. Isso nos dá segurança, nos dá alegria de viver. Estamos finalizando, estamos voltando para a nossa casa. Eu queria agradecer em especial a essa mulher que é braba pra caramba, mas não é braba no sentido de ser feroz, mas uma vez o Alexandre usou a expressão que a Débora é uma pessoa que trabalha muito, que ela é como um trator. Você não falou isso para mim? De forma elogiosa. E agora eu transmito também para essa mulher aqui, que é um trator, Raquel. Vem aqui. Vem aqui, Raquel. Alexandre falou isso porque a Débora está fazendo um doutorado com 2 crianças, querido. Está concluindo, não é? Mãe de gêmeas e mais uma, não é? Criança pequena. E ainda participa lá do nosso grupo de louvor, ainda tem um maridão, cuida da casa, gerencia tudo e fazendo doutorado. E nós temos aqui também, ó, essa benção. Deixa eu dar um abraço nela. Aqui não tem Covid não, irmãos. Glória a Deus, né? E eu louvo muito ao Senhor, porque a gente conversou a respeito do retiro, né, Raquel? E Raquel, vamos embora, vamos nessa, pastor, vamos. E a gente encarou várias dificuldades. Não foi fácil não, irmãos. Foram várias. Na verdade, fomos primeiro no local, né? Da piscina de Coca-Cola, não é isso? O local que era a piscina de Coca-Cola, e Deus nos direcionou para que a gente estivesse aqui. E graças a Deus, os irmãos acreditaram nesse projeto, os irmãos oraram, participaram,
e a gente sonhou junto, né? E a Raquel foi aquela que abraçou com todo mundo, mas ela abraçou e a gente foi junto, né? E Deus nos abençoou. Tamo junto, como diz o Paulo Malo. Toca aqui, ó. Tamo junto. E queridos, a gente louva a Deus pela vida da nossa querida irmã Raquel. Não para por aqui. Já estamos pensando no próximo retiro, não é? E você fique atento. Os nossos visitantes, seria bom que vocês não fossem visitantes, não é? Que vocês fossem nossos irmãos de Praia da Bica. Mas quem sabe, não é? Ilha do Governador é um bairro muito legal de se morar, viu? Se é que vocês me entendem. É um bairro muito gostoso, ó. Vem pra ilha. Então, queridos, nós louvamos a Deus pela vida de vocês, visitantes, que confiaram na gente, confiaram nessas pessoas que trouxeram vocês. E fica aqui o sentimento e o desejo para que Deus continue falando ao coração de cada um de vocês. Nós vamos orar agora, finalizando. Eu vou orar pela vida da Raquel. Queria chamar também toda a comissão que viesse aqui à frente. Fábio, Vladislau, Yara, Lísia. Cadê Priscila? Priscila está aqui? Priscila está lá com as crianças. Israel, vem para cá também, porque você nos ajudou muito. Rapaz, eu amo esse menino, sabe por quê? Ele trabalha muito, mas ele trabalha quietinho, gente. Ele trabalha discretamente, entendeu? Ele... Ia. Irmão gêmeos. Tá rindo de quê? Que ó? Irmão gêmeos, ó. Aí, combinando. Então, chamar... Isso, vem Glenda, Jamile também, aqui acompanhar, que estiveram junto com seus maridos, nos abençoando. Bigode, você também faz parte disso, meu irmão. Bigode. Israel, cadê a sua varoa? Vamos orar pelo Israel, Quem sabe, ó. Quem sabe profeticamente no próximo encontro ele esteja aqui com a sua varoa, né? Ele está dizendo aqui, eu recebo, é de Deus. Wagner, muito bem, vem cá, Wagner, representante da Priscila, muito bem, obrigado, Glenda. Não é? Representante da Priscila. Max, vem Max, vem para cá também. Vem. A Soninha faz parte da tesouraria. A Soninha trabalhou arduamente e ela não esteve aqui conosco. Tenho certeza que o coraçãozinho dela ficou triste e ela gostaria muito de estar aqui conosco. Mas fica aqui a lembrança da Soninha, o nosso carinho por essa irmã, tá certo? Eu vou pedir ao Alexandre para que esteja abençoando a gente aqui, orando pela nossa comissão, não é? E pedindo para que Deus esteja abençoando para que a gente possa ter mais retiros como esse. Amém. E que o próximo seja ainda melhor para a glória do nome dele. Amém? Oremos, irmãos. Senhor, Tu és maravilhoso, Deus. Senhor, Tu permitiste que isso aqui acontecesse, Deus. Como tudo que Tu fazes, Deus, Tu fazes para a Tua honra, para a Tua glória, Deus. E, Senhor, nós ficamos gratos demais porque desejamos isso, Deus. Desejamos a Tua honra e a Tua glória, Deus. Estivemos aqui, Senhor, nesses dias nos divertindo, mas estivemos também, Senhor, Te buscando, Deus. Glorificando o Teu nome, Deus, nos derramando, Senhor, na Tua presença, Deus, aprendendo mais de Ti, Deus. Aprendemos acerca, Senhor, da esperança, Deus. Mas acho que o principal foi que entendemos, Senhor, que a nossa verdadeira esperança é uma pessoa, como foi dito aqui, Senhor. A nossa verdadeira esperança és Tu, Deus, que morreste naquela cruz por nós, Deus, que garante, Senhor, tudo por nós, Deus. Senhor, te peço, Senhor, que não seja o último, mas que seja o primeiro de muitos, Deus. Muitos outros retiros, onde possamos, mais uma vez, Deus, nos deleitar na Tua presença, nos divertir, Deus, ter comunhão uns com os outros, Senhor, como cantamos aqui, Deus, mas que possamos, Senhor, Te honrar e Te glorificar, Deus. Não, Deus, apenas
em um retiro ou em outro, mas em todo o tempo entre esses dois, Deus. Que possamos viver, Deus, continuamente, Deus, firmes, Deus, na esperança que nos foi dada, Senhor, te honrando, te glorificando, Senhor. Obrigado, Deus, por esses irmãos tão maravilhosos, Senhor, que se esforçaram, Deus, para que isso acontecesse, Senhor. Por toda esta comissão que aqui está, Deus. Te peço, Senhor, que Tu os abençoe, Deus. Abençoe, Deus, para que eles permaneçam assim, Deus, animados, Senhor, planejando, Deus, o próximo momento, Senhor. Coloca, Deus, no coração de cada um aquilo, Senhor, que Tu já estás, Deus, já está definido no Teu coração, Deus, para que possamos, daqui a um ano, Senhor, mais uma vez, Te glorificar, exaltar o Teu nome, Deus. Que mais uma vez, Deus, possamos, Senhor, como foi dito aqui, ser sal, Deus, e luz neste mundo, Senhor. Porque para isso fomos chamados, Deus. Fomos chamados para Te servir, Deus. E Te servir entre as nações, Deus. Te servir aqui nesta terra, Deus. Que possamos, Senhor, fazer assim mais uma vez, Senhor. Abençoe-nos, Deus. Nos leva, Senhor, em segurança para nossas casas, Deus, para os nossos lares, Senhor. Muitos irão agora de noite, outros irão amanhã, Deus. Mas, Senhor, isso não faz a menor diferença, porque iremos confiando em Ti, Deus. Confiando no Deus vivo, no Deus que tudo pode, Deus. Obrigado, Senhor, mais uma vez. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora fique de pé, igreja, e vire para a pessoa ao seu lado e diga: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Receba a bênção, povo de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, o consolo, o direcionamento do Santo Espírito de Deus, seja sobre vós, povo amado, querido da Praia da Bica, seja sobre você, visitante, seja sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. A igreja diz: amém. Amém. Deus abençoe a igreja. Ide em paz.